Olá! Nesta aula, nós vamos ver o cálculo relacional, que é uma outra linguagem formal de consulta. Especificamente, nós vamos ver o cálculo relacional de tuplas. O cálculo relacional de tuplas é composto por expressões declarativas, que expressam um requisito de recuperação e não a descrição de como a consulta se desenvolve. Então, aqui nós vamos focar no que vai ser recuperado e não na forma de recuperá-lo, que é o que faz a álgebra relacional. Então, aqui nós temos uma linguagem não procedural, né? Então, ele é diferente da álgebra relacional, que tem a escrita de uma sequência de operações para especificar um requisito de recuperação. Ele é diferente da álgebra relacional, mas ele tem o mesmo poder expressivo. Então, no cálculo relacional de tupla, nós temos a especificação de um número de variáveis tupla, certo? Essas variáveis tuplas, ou cada variável, abrange uma relação particular do banco de dados e pode tomar como seu valor, então, qualquer tupla individual daquela relação, já que ela é uma variável tupla, certo? Então, nós vamos ter um conjunto de tuplas T, ou de variável tuplas, certo? Tal que existe um predicado P, certo? E esse predicado é verdadeiro, então, para essas tuplas T, certo? Então, nós temos que T de A é o valor da tupla T para o atributo A, e nós temos que T pertence à relação R, certo? Então, ela vai assumir valores de tuplas dessa relação R. Bom, vamos tomar como exemplo aqui, então, um esquema de relações, né? Ou esquemas de relações. Nós temos, então, a relação agência, que tem nome da agência, cidade da agência e fundos. Nós temos a relação cliente, que tem nome do cliente, rua do cliente, cidade do cliente. Nós temos empréstimo, que tem o número do empréstimo, o nome da agência e o total do valor emprestado, né? E nós temos devedor, que tem o nome do cliente e o número do empréstimo. E nós temos conta, que tem o número da conta, o nome da agência e o saldo. E o depositante, que relaciona o nome do cliente com o número da conta, certo? Daí, na primeira consulta, pede-se o seguinte: liste as informações da relação empréstimo para os empréstimos com totais superiores a R$ 1.200. Então, na álgebra relacional, o que a gente faria? A gente selecionaria as tuplas da tabela empréstimo, nas quais essa condição seria verdadeira, né? Qual condição? O total tem que ser maior do que 1.200. Então, aqui a gente está especificando um conjunto de passos de como recuperar as tuplas que a gente quer, né? A gente quer, então, tuplas da relação empréstimo, nas quais o atributo total tenha valor, seja maior do que 1.200, certo? Agora, aqui no cálculo relacional, a gente vai dizer quais tuplas a gente quer. A gente quer um conjunto de tuplas T, para as quais T pertence a empréstimo e o valor de total em T seja maior do que 1.200. Aqui na consulta 2, nós temos o seguinte: liste os números dos empréstimos para os empréstimos com totais superiores a R$ 1.200. Então, na álgebra relacional, o que a gente faz? A gente vai selecionar da mesma maneira, né, da tabela empréstimo, as tuplas onde o total seja maior do que R$ 1.200. E aí, a gente vai projetar o número do empréstimo. No cálculo relacional de tuplas, a gente quer um conjunto de tuplas T, tal que existe um conjunto de tuplas S que pertence a empréstimo, certo? De forma que o número do empréstimo nas tuplas T seja igual ao número do empréstimo nas tuplas S e o total nas tuplas S seja maior do que 1.200. Na consulta 3, nós temos: liste os nomes dos clientes que têm um empréstimo na agência Centro. Então, na álgebra relacional, a gente faz o seguinte: a gente faz
uma junção natural entre devedor e empréstimo, certo? E seleciona as tuplas onde o nome da agência é igual a Catalão Centro. E depois a gente projeta o nome do cliente, certo? No cálculo relacional de tuplas, a gente quer, então, um conjunto de tuplas T, tal que existe um conjunto de tuplas S pertencente a devedor, de forma que o nome do cliente em T seja igual ao nome do cliente em S, e existe um conjunto de tuplas U pertencente a empréstimo, tal que o número do empréstimo em U seja igual ao número do empréstimo em S e o nome da agência em U seja igual a Catalão Centro. Na consulta 4, nós temos: encontre todos os clientes que possuem uma conta, um empréstimo ou ambos. Na álgebra relacional, a gente utiliza um operador sobre conjuntos, né? Que é a união. Então, nós vamos projetar o nome do cliente da tabela devedor, o nome do cliente da tabela depositante e fazer uma união. Então, nós queremos os clientes que possuem uma conta, certo? Um empréstimo. Então, se ele possui uma conta, ele está na tabela depositante. Se ele possui um empréstimo, ele está na tabela devedor. Ou ambos, que esteja alguém que tenha uma conta e possua um empréstimo, certo? Então, a gente usa o operador de união. No cálculo relacional de tupla, a gente tem o seguinte. Então, nós queremos as tuplas T, tal que existe um conjunto de tuplas S pertencente a depositante e o nome do cliente nas tuplas T é igual ao nome do cliente nas tuplas S, ou a gente tem um conjunto de tuplas U pertencente a devedor e o nome do cliente nas tuplas T é igual ao nome do cliente nas tuplas U, certo? Então, aqui a gente especifica quais as tuplas a gente quer, certo? E aqui a gente especifica um conjunto de passos para conseguirmos essas tuplas, certo? Na consulta 5, nós temos: encontre todos os clientes que possuem uma conta e um empréstimo. Então, na álgebra relacional, nós utilizamos a operação de intersecção, né? Nós projetamos o nome do cliente de depositante, que são aqueles que possuem conta, o nome do cliente de devedor, que são aqueles que possuem empréstimo, e a gente quer aqueles clientes que estejam nas duas tabelas, né? Que seja tanto depositante quanto devedor. Então, a gente usa a intersecção. Aqui no cálculo relacional de tuplas, a gente quer um conjunto de tuplas T, tal que existe um conjunto de tuplas S pertencente a depositante e o nome do cliente em T seja igual ao nome do cliente em S, e existe um conjunto de tuplas U pertencente a devedor e o nome do cliente nas tuplas T é igual ao nome do cliente nas tuplas U. Na consulta 6, nós temos: encontre todos os clientes que possuem contas, mas não possuem empréstimos. Isso é expresso na álgebra relacional como a diferença, né? Aqueles clientes que estão aqui, mas não estão aqui. Então, os clientes que possuem contas, mas não possuem empréstimos. Então, nós projetamos o nome desses clientes de depositante, né? O nome dos clientes de devedor, nome do cliente de devedor, e fazemos, então, uma diferença de conjuntos. No cálculo relacional de tuplas, nós vamos ter o seguinte. A gente quer um conjunto de tuplas T, tal que existe um conjunto de tuplas S pertencente a depositante, de forma que o nome do cliente nas tuplas T seja igual ao nome do cliente nas tuplas S, e nós não temos, ou não existe, né, um conjunto de tuplas U pertencente ao devedor, de forma que o nome do cliente nas tuplas T seja igual ao nome do cliente nas tuplas U. Então, aqui nós temos uma expressão mais próxima da lógica de predicados, né? Porque a diferença de conjuntos é exatamente isso aqui. Nós queremos, então,
um conjunto de clientes que está em depositante, né, e não está em devedor. Bom, então a expressão geral do cálculo relacional de tupla tem essa forma aqui. A gente tem um conjunto de tuplas T, ou uma variável de tupla T, sobre a qual é aplicado um predicado P. Esse predicado é uma condição, ou uma fórmula. E as variáveis de tuplas, elas podem ser variáveis livres, quando elas não são quantificadas por quantificador existencial ou universal, ou variáveis limites, ou variáveis ligadas a uma fórmula, quando elas são quantificadas por quantificador existencial ou universal. Uma fórmula ela é composta por átomos de cálculo de predicado, que podem ser, então, um desses aqui. A gente pode ter, então, um átomo dessa forma, S pertence a R, onde S é uma variável de tupla e R é uma relação. Então, esse átomo identifica o intervalo da variável de tupla S com a relação cujo nome é R, certo? Ele é avaliado como verdadeiro quando S é uma tupla na relação R, quando S, então, pertence a R. E quando S não pertence a R, esse átomo é avaliado como falso. A gente tem também átomos dessa forma aqui. Então, a gente tem S de X, θ, U de Y, onde S e U são variáveis de tuplas. X é um atributo da relação em que S varia e Y é um atributo da relação em que U varia. E θ é um dos operadores de comparação desse conjunto aqui, né? Então, ele pode ser menor, menor ou igual, maior, maior ou igual ou diferente. E um átomo também pode ser dessa forma aqui, né? Onde S é uma variável de tupla, X é um atributo no qual S é definido, no qual S varia, né? θ é um operador de comparação e C é uma constante. Uma fórmula ou uma condição booleana é composta de um ou mais átomos conectados por meio dos operadores lógicos e, ou e não, e é definida recursivamente por essas regras aqui. Então, a primeira regra diz que todo átomo é uma fórmula. A segunda regra diz que se P1 é uma fórmula, então não P1 e P1 entre parênteses também são fórmulas. A terceira regra diz que se P1 e P2 são fórmulas, então P1 ou P2 é fórmula, P1 e P2 é fórmula e se P1, então P2 é fórmula, certo? Em relação aos quantificadores universal e existencial, nós vamos ter então que, se o predicado P1 aplicado sobre a variável de tupla livre S é uma fórmula e R é uma relação, então existe S que pertence a R, P1 sobre S é uma fórmula e ela vai ser avaliada como verdadeira se a fórmula P1 sobre S for avaliada como verdadeira para alguma, pelo menos uma, tupla atribuída a ocorrências livres de S. Da mesma maneira, se P1 sobre S é uma fórmula, para todo S pertence a R, P1 sobre S é uma fórmula, e ela vai ser verdadeira se a fórmula P1 sobre S for avaliada como verdadeira para cada tupla no universo, ou seja, para todas as tuplas atribuídas a ocorrências livres de S em P1. Bom, então essa é a parte formal do cálculo relacional de tuplas e nós finalizamos aqui essa aula de hoje. Tchau, tchau!